Então, qual que é o primeiro ponto e o muito importante quando a gente fala de uma rotina como social media, que deseja ter uma rotina organizada sem enlouquecer, que é o que eu faço aqui, que você precisa ter muito claro desde o primeiro momento ali com o seu cliente. É você ter muito claro qual que é o objetivo desse cliente na rede social. Então, você precisa, desde o primeiro contato com o cliente, saber qual que é o objetivo dele na rede social. Quando a gente fala de objetivos, aí existem vários, né? Tem gente que vai para a rede social para ter mais seguidores, consequentemente mais clientes. Tem gente que está lá na rede social e o objetivo principal é gerar vendas. Tem gente que vai para a rede social e é só para fortalecer a marca, ser conhecido e, enfim, existem vários objetivos. Um ponto importante sobre isso aqui é você ter em mente que quando a gente fala de fazer o trabalho de social media numa rede social, seja ela qual for, a gente acaba sim fazendo todos esses pontos, fortalecendo a marca do cliente, tornando aquela pessoa conhecida, acaba gerando vendas. Só que se você tem em mente qual é o objetivo principal do cliente que você vai atender, a sua criação de conteúdo ela se torna muito mais prática, rápida e assertiva. Passos para uma rotina organizada. É você saber qual que é o objetivo, por que ele te procurou, por que ele quis o seu serviço de social media, tá? Então esse é o primeiro ponto para essa rotina aí no seu dia a dia, para você ter clareza. Por quê? Porque se você entende ali qual que é o objetivo desse cliente desde o primeiro momento, você vai ser muito mais rápida na criação de conteúdo, você vai fazer isso de forma muito mais eficaz e muito mais assertiva, certo? Por quê? Vou dar um exemplo rápido aqui. Se o objetivo do cliente é crescer a rede social, é atrair mais clientes interessados naquele assunto que você está criando, o que você tem que fazer? Você vai direcionar essa criação de conteúdo. Claro, tem que ter aqueles posts mais informativos, com certeza, mas você vai direcionar essa criação de conteúdo voltada a chamar as pessoas para seguirem aquele perfil, voltada a terem compartilhamentos, porque é uma maneira de você atrair mais pessoas para aquele perfil. Então, você precisa saber qual que é o objetivo desse cliente perante a rede social, certo? O ponto número 2, eu vou colocar aqui, para você manter essa rotina aí. Qual que é o ponto número 2? Cada macaco no seu galho. E quando eu falo de cada macaco no seu galho, é um ditado popular que eu acredito que você já tenha escutado por aí, e eu quis trazer justamente para fixar aí na sua cabeça e ficar de uma forma mais fácil para você guardar ela. E aqui, no lugar do macaco, a gente vai substituir por cliente. Então, cada cliente no seu galho. E o que acontece? Por que eu quero deixar essa questão aí em evidência nesse passo número 2? Dentro do passo a passo do método Social Media de Sucesso, que é o meu método, que eu tenho as minhas mentoradas, eu mostro exatamente para elas como fazer essa organização. Porque a gente trabalha com algumas ferramentas. Então, sim, a gente possui algumas ferramentas, a grande maioria delas é gratuita e que ajudam nessa organização na hora de separar informações. Por quê? No dia a dia, é muito mais fácil para você buscar uma informação de um cliente, acessar uma pasta de foto, ou às vezes até baixar um logo ali do cliente, da empresa do cliente, que você precisa para você abrir um arquivo de imagens. É muito mais fácil você ter isso organizado dentro de um arquivo único. Então, duas ferramentas que eu utilizo muito aqui com relação a isso. A principal para mim eu vou escrever aqui, ó, é o Google Drive. Você já utilizou o Google Drive? Sabe como que ele funciona? O Google Drive é uma ferramenta gratuita. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu nunca vi, não sei como funciona. Se você tem o Gmail, se você tem um e-mail do Gmail, você tem o Google Drive. Então, é só digitar lá no Google Drive e você vai acessar com o seu e-mail do Gmail, tá?
Uma outra ferramenta que eu tenho aí como secundária e eu utilizo ela todos os dias e também é gratuita, é o Trello. Ele é um site onde você consegue, e isso até é interessante, às vezes se você tiver outras pessoas trabalhando com você, você consegue colocar pessoas dentro desse site junto com você e ela vai acompanhando essas tarefas. Então vamos supor que você é social media e você tem um design que trabalha com você para fazer as imagens desse cliente que você atende, e você tem um profissional de copy para escrever ali as copies desse material desse cliente. Você consegue colocar essas pessoas lá dentro. Então, você vai fazer toda a estratégia, você consegue colocar um cartãozinho, então, quando você coloca essa pessoa naquela tarefa, vai para ela automaticamente uma notificação, que você adicionou ela a uma tarefa. Então, ela sabe que aquela tarefa está lá, que é para ela executar. Quando ela executa, ela arrasta o cartãozinho de um lugar para o outro, então você vai saber que aquilo está sendo executado. O Trello, ele é extremamente prático. Às vezes a gente tem aqueles bloqueios, né? Que a gente olha aquilo e acha que é totalmente difícil. Não, ele é extremamente prático e fácil de usar, tá bom? Dentro aí dessas ferramentas, vou falar agora um pouquinho do Google Drive em si, você consegue separar pastas de clientes e Trello aí, tarefas que estão sendo executadas, você consegue acompanhar essas tarefas aí de uma forma muito fácil. Em hipótese alguma, mesmo que você tenha só um cliente, não fique deixando tudo bagunçado. Tenha uma organização. Então, para você entender como que eu utilizo o Google Drive, por exemplo. Dentro do meu Google Drive, eu tenho pasta de todos os meus clientes. E o que eu faço? Isso eu comecei a fazer desde o meu primeiro cliente. Então, eu tenho uma pastinha lá dentro do Google Drive com o nome do cliente. Dentro desta pasta desse cliente, o que eu faço? Eu vou lá e crio subpastas com os nomes específicos do que tem em cada uma delas. Então, vamos supor que você, aí depende da sua maneira de trabalho. Eu, para criar as estratégias de conteúdo, eu utilizo muito o Excel. Planilhas de Excel, porque eu consigo colocar link, deixar tudo lá, fazer uma biblioteca mesmo para consultar de forma mais rápida. Então, eu uso planilha. Então, eu crio, vamos pegar o nome fictício de um cliente aqui. Cliente Leonardo, vamos supor que ele é um profissional autônomo e eu vou ser a social media dele. Então, eu crio a pasta ali, cliente Leonardo. Dentro dessa pasta, eu vou separar planilhas, fotos, logotipo, imagens, e eu deixo tudo dentro de uma única pasta. Porque isso aí facilita muito no dia a dia. Se você tem um cliente, faça isso. Quando chegar outro cliente, faça isso. Quando você vê, você está ali com 10, 11, 12, 13 clientes, só que você tem tudo organizado. Se o cliente te pedir uma coisinha, você sabe que é só entrar lá na pastinha dele e você vai ter acesso a isso. Passos para uma rotina organizada. O passo número 3 dessa organização, dessa rotina aí de social media, eu até coloquei aqui como aqui a ansiedade não entra. A gente sabe que nos dias de hoje é super normal a gente ter ansiedade, a gente ter picos de querer tudo para ontem, mesmo a gente sabendo que não é assim que funciona. E qual que é o ponto principal aqui, quando eu olho para minha rotina, e eu quis trazer isso aqui de forma bem simples mesmo, que você comece o seu dia um dia antes. Então, vamos fazer essa observação aqui, ó. Comece o seu dia um dia antes. O que eu quero dizer com isso? Com esse comece o seu dia um dia antes. Você não precisa de ferramentas pagas para fazer isso. Você não precisa de tecnologia de última geração para fazer isso que eu estou te falando aqui. Sabe como que eu faço isso aqui na minha rotina? Simples, ó, uma agenda. Eu tenho aqui, ó. Tem datas, ó lá, minhas tarefinhas riscadas aqui. Esse dia aqui foi longo, ó. Então, eu uso uma agenda. Só para você ver que é simples de fazer. Deixa eu até deixar maior aqui a imagem, ó, para você que está no YouTube. Eu uso uma agenda. Eu vou lá, listo. E você pode fazer isso num caderno, tá? Não existe uma regra, igual eu falei. O importante é você não se dar desculpa, porque, mais uma vez, eu repito a frase que para mim é de lei. Quem é bom em desculpa não é bom em nada, tá?
Um dia antes, eu vou lá e listo aqui tudo o que eu preciso executar no dia seguinte. E aí, eu separo por ordem. Então, se você ver aqui, é que não dá para enxergar, mas tem número 1, número 2, número 3 e assim por diante. E eu separo assim a ordem do que eu vou fazer primeiro ou não. E por que que isso aí é tão importante? Mais uma vez, eu vou usar o meu exemplo aqui. Hoje eu atendo diversos clientes e todos eles têm o meu contato de WhatsApp. Então, imagina comigo se 4 ou 5 clientes resolvem, tiveram uma ideia lá e eles querem me mandar alguma coisa ali, pedir para eu fazer algo para eles lá. Eles vão mandar no meu WhatsApp, certo? Agora imagina se 4, 5 clientes resolvem fazer isso de uma vez só. Me mandam, tchum, chegou lá, 5 mensagens. Ai, Diana, porque eu queria fazer isso. O WhatsApp hoje, ele nos dá uma impressão de imediatismo, certo? Chega aquela mensagem, ai, porque já tem que responder. Antes não era assim. Hoje, infelizmente, é assim. É isso que acontece, né? Então imagina chegar no meu WhatsApp 5 mensagens de clientes querendo alguma coisa lá. Se eu não tenho uma lista de prioridade, igual eu mostrei aqui para você, no meu dia, você concorda comigo que o meu dia vai virar uma bagunça? Uma das frases que eu carrego comigo, e isso foi um processo, tá? Não é que, ai, acordei do dia para noite foi assim. Mas uma frase que é muito importante você levar no seu dia a dia é que urgente é aquilo que não foi feito em tempo hábil e você quer que alguém faça em tempo recorde. Você já ouviu essa frase por aí? E por que que eu tô falando isso aqui? Porque aqui dentro da minha rotina, eu sempre pergunto para os clientes, antes de fazer esse planejamento das redes sociais, eu pergunto para o cliente se ele tem alguma data interna que ele quer que eu ressalte durante aquele mês, se ele tem algum produto específico que ele quer que dê maior destaque, algum profissional que quer destacar mais naquela rede social, enfim, vários assuntos que a gente aborda ali, né? Porque algumas ações são internas e competem à empresa, certo? E compete a eles a repassar para o social media, para que o social media possa colocar aquilo no online, aquele assunto lá no online. E às vezes acontece do cliente falar que não tem, aí depois de todo o planejamento feito, tudo prontinho, ele pede de última hora para que algo seja executado diferente daquilo que foi planejado. Isso não significa que eu não vou fazer aquilo que o cliente está pedindo. Porque eu tô aqui para ser parceira dele, eu vou fazer. Eu tô no meu trabalho para auxiliar o meu cliente. Só que eu tendo essa minha lista de tarefas aqui que eu te mostrei, de prioridades, eu vou fazer aquilo que realmente eu preciso e eu vou explicar para o cliente caso ele não consiga fazer aquilo, caso eu não consiga fazer aquilo na hora que ele está pedindo, e eu vou explicar o porquê. E eu vou encaixar aquilo que ele pediu no momento que eu conseguir fazer com calma, porque realmente o que a gente vai fazer aqui também precisa ser feito, né, com atenção. Não é simplesmente um pastel. Até o pastel tem processos, né? Um café expresso, digamos assim. Isso aí é extremamente importante, porque o que que acontece? A partir do momento que o cliente tem essa visão junto com você, ele entende como funciona a sua rotina, que você tem muitas tarefas para fazer, da próxima vez, ele não vai deixar para te pedir as coisas em cima da hora novamente. Claro que isso acontece, gente. Isso aqui não é, ai, não, porque é assim, tem que ser assim e não pode atender o cliente nunca. Não é isso, tá? Só que você tendo uma agenda, você concorda comigo que, sei lá, você abre o olho de manhã sabendo as tarefas que você vai executar. E se chega alguma coisa que está fora daquilo que você vai fazer, a chance de tirar você da sua linha de concentração é mínima. E aí a gente já cai aqui no passo número 4 dessa organização, dessa rotina de social media. Que ele está até meio envolto nesse passo 3 que eu trouxe para você, que é saber o que é prioridade. Então, aqui, ó, o passo 4 é saber o que é prioridade. Porque eu coloquei aqui para você, eu mostrei que eu faço a lista e eu separo por ordem. Então, o que eu vou fazer? Número 1, número 2, número 3, assim por diante. Porque a partir do momento que você tem essa organização, você tem a visão do que é prioridade, você vai saber naquele dia
a hora que você vai levantar, o que você precisa fazer primeiro. Ah, o que vai ser? Mandar um conteúdo para o cliente aprovar? Pedir uma foto para o cliente de alguma coisa que você precisa conferir, ou conferir se o conteúdo foi realmente postado naquela rede social. Existem várias tarefas aí no nosso dia de social media, mas tendo uma lista, você consegue ter essa visão do que realmente é importante, do que realmente é prioridade. Sabendo isso, tendo isso na lista, você não vai correr o risco de passar pelo que eu já passei. Que às vezes é acordar lá no meio da noite e lembrar de alguma coisa que você precisa fazer. Então, você está lá dormindo, e aí você acorda, e aí o seu cérebro fala assim: amanhã você tem que, sei lá, abrir uma caixinha de pergunta no Instagram tal cliente. Ah, porque amanhã você precisa fazer aquele conteúdo para divulgar a live daquele cliente. Então, você tendo uma lista, você tendo tudo ali no papel, você não vai correr esse risco de acordar no meio da noite. Isso já aconteceu comigo. Hoje não acontece mais, porque sempre que eu lembro de alguma coisa, essa agenda fica aqui na minha mesa. Então, sempre que eu lembro de alguma coisa, ou no momento que chega aquela mensagem para mim, eu tiro da minha cabeça e eu anoto aqui no papel, tá? Quando a gente fala da rotina do social media, não tem como a gente se apegar totalmente a uma coisa que é padrão. Porque tudo depende de quantos clientes você está atendendo, qual que é a demanda de cada cliente que você está atendendo, porque tem clientes que você vai precisar fazer vídeo, tem cliente que você vai precisar escrever roteiro de vídeo, listar temas de vídeo, tem cliente que vão ser só posts em imagem, porque às vezes o cliente não faz vídeo. Então, depende de cada cliente, o que ele precisa naquele momento. Então, sim, vão ter dias na rotina de social media que vão ser muito tranquilos. E vão ter dias na rotina do social media que vai ser extremamente puxado. Eu mostrei a minha agenda, eu abri aqui para você ver. Mas você tendo espaços aí, tudo marcar, esses passos que eu estou colocando aqui na tela para você, usando uma agenda, deixando tudo marcadinho, você vai conseguir. E às vezes parece uma coisa simples, parece uma coisa até que banal. Só que no dia a dia, se você não aplica isso aqui que eu trouxe para você, isso vai fazer muita falta.